Olá, meus queridos e minhas queridas, meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. E hoje a gente vai falar sobre um dos subgêneros mais clássicos e mais amplos do terror, o sci-fi horror, ou, em outras palavras, terror com elementos ou temáticas de ficção científica. Então prepare-se para encarar seus maiores medos e bora comigo! Antes de começar o vídeo, deixa eu te perguntar, tu já é inscrito no Cine Horror 101? Esse aqui é um canal completo para todo bom fã de filme de terror, com críticas e reviews dos lançamentos mais recentes, com discussões sobre filmes clássicos e subgêneros, e sempre com muitas dicas de filmes para te nunca ficar sem assistir. Enfim, tudo do bom e do melhor quando o assunto é cinema de horror. Já se inscreveu? Então, bora pro vídeo! Já dizia o mestre H.P. Lovecraft, o maior e mais primordial medo do ser humano é o medo do desconhecido. E vindo de alguém cujas obras de horror cósmico flertam tanto com o que viria a ser o sci-fi horror, essa afirmação não poderia estar mais correta. Afinal, a ciência é tão fascinante quanto perigosa, e é justamente a partir dessa premissa que o sci-fi horror se constrói. De invasões alienígenas a experiências que não deram certo, passando por distopias macabras e tecnologias terrivelmente avançadas. O desconhecido que a ciência explora ou busca entender é justamente o mote desse subgênero, que incorpora o lado medonho e bizarro dos devaneios da mente humana em termos de avanço científico e descobertas da ciência. Coisas absurdas que só são possíveis de serem exploradas em um gênero que brinca ali com as terríveis possibilidades que as descobertas científicas, o avanço tecnológico e os contatos com seres de outros planetas podem oferecer. E pode-se dizer que o horror de ficção científica começou lá atrás, muito antes inclusive do cinema, com obras ali como o próprio Frankenstein, da Mary Shelley. Outros autores, como H.G. Wells com a sua Guerra dos Mundos, ou o H.P. Lovecraft com o seu Cthulhu e outras bizarrices cósmicas, produziram uma literatura que, sem dúvidas, merece sua menção enquanto precursora das obras cinematográficas que viriam a ser produzidas ao longo do século XX. Eu não vou me delongar muito aqui em filmes mais antigos, ainda lá da época do cinema em preto e branco, porque por mais grandiosas, clássicas que essas obras sejam, convenhamos que não é todo mundo que hoje em dia tem paciência para filmes tão velhos assim. Então, para a gente ir logo para as indicações, vamos pular lá para a década de 70. E para mergulhar de cabeça no universo tão intrigante quanto assustador do sci-fi horror, nada melhor do que o clássico Alien, o Oitavo Passageiro, dirigido pelo Ridley Scott, lançado lá em 1979. O primeiro e melhor filme de uma franquia que, aos trancos e barrancos, vem se estendendo aí talvez até mais do que o necessário, com várias prequels aí sendo lançadas nos últimos anos. Focando no primeiro filme lá de 1979, Alien, o Oitavo Passageiro, conta a história de uma equipe de cientistas a bordo de uma nave espacial que vão parar num planeta distante e desolado, sem saber que lá é o lar de uma criatura parasita que se infiltra nos corpos das vítimas para depois se tornar um monstro violento e sedento por sangue. A personagem principal, a Ripley, interpretada pela Sigourney Weaver, se consolidou como uma das mulheres mais barra-pesada da história do cinema de terror. O que não é para menos, já que ao longo das sequências, a mulher tocou o terror nos xenomorfos, como é o nome dos aliens do filme, se tornando aí o pior pesadelo dessas criaturas. Quando a gente conhece todo o desenvolvimento da personagem ao longo da saga, parece que fica ainda melhor assistir esse primeiro filme lá onde tudo começou. Se tu viveu até hoje sem conferir esse clássico, olha, coloca ele pra já na tua lista de filmes. Seguimos com uma das obras-primas do grande John Carpenter, o filme The Thing, de 1982, que em 2011 ganhou um remake, inclusive. Trata-se de outro filme sobre alienígenas, dessa vez sobre uma equipe de pesquisadores em uma base lá na Antártida que acabam entrando em contato com esse invasor de outro mundo. Mas aqui a gente não está falando de ET normal, não. Assim como Alien, ele também é um parasita, só que ele não usa o corpo das vítimas como uma incubadora para depois sair dele. Ele, na verdade, transforma essas vítimas numas criaturas completamente bizarras, uma nojeira digna dos piores pesadelos que se pode ter.
termos de esquisitice, esse filme vai muito longe. É cada coisa nojenta que a gente vê nesse filme, cada coisa asquerosa, que assim, é difícil não ficar na mente as cenas mesmo muito tempo depois que a gente assiste. É uma ótima pedida para fã de horror corporal e também do cinema trash, já que os efeitos lá da época lembram muito bem essas produções que a gente tanto ama. The Thing é um filme que definitivamente tem tudo que um sci-fi horror precisa e não pode de jeito nenhum faltar na lista de nenhum fã de filme de terror. E já que a gente entrou no assunto aqui de horror corporal e de nojeira, um filme que não pode faltar nessa lista com certeza é A Mosca, de 1986, um remake de um filme lá da década de 50, dirigido por ninguém menos que David Cronenberg, o grande mestre do horror corporal. Nessa obra-prima, um cientista excêntrico está lá trabalhando na sua máquina de teletransporte. Trata-se de uma tecnologia que desorganiza as moléculas de um objeto ou de um ser e as reorganiza em outro lugar. O problema é que ao testar essa máquina em si mesmo, o cientista acaba não notando que uma mosquinha entra lá na cabine e quando as moléculas vão ser reorganizadas, o bicho se mistura ali com ele e logo ele começa a se transformar naquilo que viria a ser uma das criaturas mais asquerosas da história do cinema de horror. Muita gente interpreta esse filme como uma metáfora para DSTs, uma vez que a transformação só começa efetivamente depois que ele faz sexo com a sua companheira. Porém, o próprio David Cronenberg deu uma entrevista dizendo que a intenção dele, na verdade, era fazer uma metáfora para doenças em geral, para decaimento, para envelhecimento e para morte. Bom, seja qual for a tua interpretação do filme, o fato é que ele passa uma mensagem bem poderosa. Trata-se de um clássico absoluto para fã de terror nenhum botar defeito. E por hoje era isso, meus queridos. Fiquem de olho para a parte 2 desse vídeo. Nesse daqui eu trouxe alguns filmes mais clássicos e no próximo a ideia é trazer alguns mais recentes aí, quando o assunto é sci-fi horror. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, caso tenham gostado, e de comentar aqui embaixo o que vocês acham desses filmes, caso os já tenham assistido. E comentem também quais outros filmes de sci-fi horror vocês gostariam que estivessem nessa lista. Tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!